A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Eu estou realmente empolgado, motivado com essas aulas que nós iremos ministrar para vocês. Serão aproximadamente 10 aulas em que nós iremos falar dos princípios gerais da batalha espiritual, ou essa matéria no seminário nós damos o nome a ela de guerra espiritual, mas eu prefiro que nós chamamos assim, princípios gerais da batalha espiritual. Eu escrevi esse livro, talvez você não esteve conosco na primeira aula, e eu quero que você saiba que você vai receber esse livro aqui, que foi escrito por mim, que trata, né, da armadura de Deus, ou dos princípios gerais da batalha espiritual, que eu acredito que seja isso muito mais importante para que você possa compreender realmente como ser um vencedor na batalha espiritual. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, queria que você hoje agora pede para Deus tirar aí o estresse do dia ou do momento, para que você possa receber cada palavra que nós vamos ministrar durante essa aula, para que você possa crescer, avançar no Senhor. Mas para isso eu quero declarar que a bênção de Deus virá sobre você. Eu quero declarar que você vai sair daqui hoje ricamente abençoado. Eu quero declarar que cada verdade da palavra de Deus vai ser gerada no seu interior, no seu espírito, para que você seja fortalecido no Senhor, amém? É isso que eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Portanto, ore comigo, fala: Senhor Jesus, eu quero declarar que a bênção do Senhor virá sobre a minha vida nesta aula, que o Senhor há de me dar a paz do Senhor, um encadeamento adequado das ideias, para que eu possa entender, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém? Vamos então à segunda aula, mas antes eu queria avisar para o meu pessoal que deu um problema aqui no relógio. Me ajuda, de novo, não sei o que aconteceu com o relógio. É só para... Isso é mau contato, mas aí está marcando, nós vamos dar continuidade, amém? Não vivemos em função do inimigo. Essa é a aula de hoje. Por que tem esse título? Porque eu estou mostrando e ensinando para vocês princípios gerais da batalha espiritual. Na primeira aula nós já falamos uma coisa muito importante para você. Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele seja. Por isso é que você percebe que nós, na videira, nós não temos uma ênfase tão forte assim na libertação. Aliás, tão forte assim não temos essa ênfase. Eu falei não tão forte assim, porque como nós trabalhamos com os encontros, e lá nos encontros a bênção do Senhor é muito grande, nós praticamente, a grande maioria das pessoas que vão para os nossos encontros são libertos da opressão do diabo, da possessão do diabo. Portanto, nós também trabalhamos com libertação nesse aspecto, né? Porque nós temos o encontro como uma ferramenta e lá as pessoas são libertas, amém? E também através do ensino da palavra. Uma vez que nós ensinamos a palavra corretamente, uma vez que cada crente ele tem a sua fé correta, ele então vive por ela, o comportamento dele, a conduta dele vai ser de acordo com essa crença. Em cima disso que eu estou te falando, a primeira aula eu disse, Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele seja. Isso tem que ser uma crença correta na sua mente. Porque se você valoriza demais a Satanás, você vai gastar 90% do seu tempo, da sua vida cristã, voltada para Satanás. E apenas, talvez, aí 10%, só estou criando aqui um esquema para que você possa entender que se você gastar 90% do seu tempo com o diabo, você não vai ter mais do que 10% para gastar com Deus. Por quê? Porque você está dando muita importância para Satanás. Não dê tanta importância para Satanás assim. Ele não é tão importante quanto você pensa que ele seja.
O segundo princípio, e que é a nossa aula de hoje, é: não vivemos em função do inimigo. Nós gastamos tempo com Deus. Nós gastamos tempo na verdadeira adoração ao Senhor. Por isso nós não vivemos em função dele. A maior parte do nosso tempo deve ser gasta com o Senhor, queridos, e não com o inimigo. É interessante que os crentes querem gastar tempo com Satanás e com os demônios, mas a Bíblia não gasta. Quem que entende isso? Nós temos que gastar tempo com aquilo que a Bíblia gasta. A Bíblia gasta aproximadamente 2 capítulos apenas para falar de Satanás. Apenas 2 capítulos. Você tem uma ideia de quantos capítulos que tem a Bíblia? Portanto, se a Bíblia tem tantos capítulos, como que ela gasta só 2 capítulos para falar do diabo? E o restante, um versículo aqui, outro versículo ali. O resto, querido, gasto com o Senhor. Amém? Interessante, eu estava pensando aqui, que até do dinheiro, a Bíblia fala mais do dinheiro do que de Satanás. Do céu, a Bíblia às vezes fala mais do céu do que Satanás. Do amor, a Bíblia gasta muito mais tempo falando de amor do que de Satanás. Obediência, muito mais de obediência do que Satanás. Portanto, não viva em função do inimigo. Ensine os seus líderes, ensine os seus pastores, ensine os membros da sua célula, que nós temos que gastar tempo com Deus, nós temos que gastar tempo com Cristo, temos que gastar tempo com a sua igreja. E quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo ao culto, a reunião do culto, a reunião da célula. Não, eu estou falando, isso tudo é importante, claro. Eu estou dizendo a vida da igreja. O crente deveria gastar tempo com a vida da igreja. E não somente com a batalha espiritual ou a guerra espiritual. Agora, isso quer dizer que eu ignoro os desígnios de Satanás? Não, eu não faço isso não. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim: nós não ignoramos os seus desígnios. Qual é o desígnio de Satanás? A Bíblia é clara. A Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Portanto, esse é o desígnio de Satanás. Então, agora, uma vez, o fato de eu conhecer os desígnios de Satanás, significa que eu tenho que gastar tempo com ele? Significa que eu tenho que viver em função dele? Não. Você não pode nem deve gastar o seu precioso tempo com Satanás, não. Amém? Mas não ignore, claro, os desígnios dele. Olha, só para você ter uma ideia, esses dias atrás, eu estava reunido com os meus pastores e falando sobre esse assunto, né? E eu estava falando para eles o seguinte: é interessante que hoje, no mundo inteiro, nós temos guerras. Mas a maior parte dos países não estão em guerra. Mas mesmo assim, o seu exército está sendo treinado. Né? A vitória de um exército, ela não se dá, não é lá no campo de batalha. A vitória no campo de batalha é unicamente uma expressão, pelo menos de 2 coisas que eu gostaria de apresentar para você. Eu vou usar aqui o quadro para que você entenda. Primeiro, olha só, o exército, ele gasta a maior parte do seu tempo no treinamento dos seus soldados, né? E, consequentemente, do fortalecimento dos soldados. Por isso é que eu quero que você entenda que nós devemos gastar muito mais tempo no treinamento dos nossos irmãos. Esse treinamento aqui, eu quero dizer, treinamento para fortalecer, com o alvo do fortalecimento não só do soldado, mas também de todo o corpo de Cristo. De todo o corpo de Cristo. Esse treinamento tem que ser para isso. Prova tanto que lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, eu quero ler esse texto para você. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Depois eu volto lá para o quadro negro.
Diz assim, quadro negro não, hoje não chama mais quadro negro, porque na minha época era quadro negro, agora é quadro branco. E ainda muito mais, eletrônica agora. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ok? Então Jesus já nos deu todos esses 5 ministérios. Agora, olha só que isso é interessante no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. O que significa isso? Que treinamento. Em outra palavra, em outras versões, ou os sinônimos dessa palavra aperfeiçoamento, significa treinamento. Treinamento dos santos. Ou aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Aí ele diz, para o desempenho do seu serviço. Voltando para o quadro. Treinamento para o serviço. Serviço de quem? Do corpo, dos santos. Os santos é o corpo de Cristo, é a igreja. Uma vez que nós treinamos o corpo de Cristo, nós fortalecemos os soldados e fortalecemos o corpo de Cristo. Aí ele termina dizendo que é para a edificação. Edificação. Amém? Edificação do quê? Do corpo de Cristo, desse corpo. Então, esse corpo vai ser edificado quando nós treinamos. Por isso, eu quero que você saiba que a nossa vitória está na maturidade da nossa igreja. Nossa igreja tem que ser madura. A sua célula, as pessoas, os membros das suas células têm que serem maduros, têm que serem crentes treinados. Nós estamos aqui para avançar como o reino de Deus sobre o império das trevas. Essa é a nossa missão. Nós temos que edificar a igreja dessa forma. Nós temos que edificar a igreja para poder fazer da igreja um lugar de soldados fortes, um lugar de soldados treinados. Amém? Soldado fraco, mesmo usando a armadura de Deus, ele não vai saber usá-la. Quer exemplo da armadura de Deus? A espada, que é a verdade. Né? A espada na armadura de Deus, a espada é a verdade. Presta atenção. Quando ele lê a Bíblia, ele vai estar lendo a Bíblia. O que ele está lendo é a verdade? É. Mas se ele for um crente fraco, ele vai ler aquela verdade e aquela verdade não vai surtir efeito espiritual. Mas quando ele é fortalecido no Senhor, isto é, quando ele é maduro, quando ele foi treinado, como eu estava explicando para você, aí o que acontece? Ele é treinado, ele é maduro, ele pega e lança a mão da verdade, que é a palavra, aí ela será como uma espada que vai vencer, que vai destruir os inimigos. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. Por isso não vivemos em função do inimigo. E agora eu quero mostrar para você o seguinte, que dentro desse contexto da batalha espiritual, a batalha espiritual ela pode ocorrer a qualquer momento na sua vida, a qualquer momento na nossa caminhada. Você pode estar indo muito bem no seu casamento, de repente vem uma batalha espiritual. Você pode estar indo muito bem ali na educação dos seus filhos e pode vir uma batalha espiritual. Você pode ir muito bem no seu relacionamento, na sua empresa, de repente vem uma batalha espiritual. Você, às vezes, se você não está fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus, você não vai estar preparado para quando, a qualquer momento, essa batalha vier na sua vida. Para isso, para te mostrar sobre esse princípio hoje, que nós não devemos viver, né, em função do inimigo e devemos ser fortalecidos no Senhor para quando a batalha vier, eu quero lembrar do contexto de quando Moisés liberta o povo de Israel lá do Egito. Você sabe que o povo de Deus, ele foi para o Egito e, né, os descendentes de Jacó foram para o Egito e ali
eles cresceram e se multiplicaram, mas chegou um momento em que o faraó, que não conheceu a José, se levanta contra eles e começa a escravizar o povo de Israel ali no Egito, e eles culminaram com a escravidão. E eles se tornaram escravos ali, lá no Egito, até que Deus, e eles começam, claro, a clamar ao Senhor pela libertação. Deus levanta Moisés com essa missão, né? E é interessante que Moisés é levantado. Só que eu não vou entrar em detalhe do chamamento de Moisés, mas eu quero ler com você Números no capítulo 13, Números capítulo 14, desculpa, do versículo 13 até o versículo 14. Números 14, 13 e 14. Você pode acompanhar comigo no seu slide, por favor. Amém. Vou ler. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, tua nuvem está sobre eles. E vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Glória a Deus, glória a Deus. Qual que é o pano de fundo aqui, para você entender? O pano de fundo, você viu, é um povo, o povo dos lugares. Era um povo tomado de medo e tomado de pavor. Para você entender, eu quero voltar no slide. Acompanha no slide comigo. Olha, deixa eu ir aqui. Eu gostaria... Isso, deixa eu colocar no slide. Isso, eu quero mostrar aqui aqui na minha lousa algumas coisas para você. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também, presta atenção nessa frase, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Qual terra? Não é só do Egito, não. De toda aquela região. De toda aquela região. Portanto, você tem que entender, lembrar, aliás, que o Egito já havia passado pelas suas 10 pragas. O Egito estava destruído nesse momento. Nesse tempo, o Egito foi destruído. É como se fosse os Estados Unidos hoje, a maior nação do planeta, completamente destruído, quebrado, arruinado. Mas só que a Bíblia está dizendo aqui, voltando aqui para a lousa, que eles não somente sabiam disso, mas também disseram aos moradores dessa terra. Aí o que eles disseram? Disseram que tu, ó Senhor, primeiro, está no meio deste povo. Quer dizer, o Senhor estava com eles. Que face a face o Senhor lhes aparecia. Não era como os ídolos mortos que eles tinham, não. Não é como eles diziam que adoravam aos seus ídolos, mas os ídolos deles não apareciam face a face para conversar, não. E Deus dava direções para Moisés. E uma vez que Deus dava direções para Moisés, você pode estar certo uma coisa, eles sabiam que era Deus, porque Moisés saía, ia lá, conversava com Deus, vinha e praticava uma ação, um sinal, e a coisa acontecia. Então eles sabiam que Deus estava com eles e falava com eles face a face, mas não somente isso, que a tua nuvem estava sobre ele, e ia de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Você tem ideia do que significa isso, meu irmão? Você tem ideia do que significa isso? O temor que todas aquelas nações ficaram. Aí eu quero te falar uma coisa, isso é a mesma coisa de um animal encurralado. O que é um animal encurralado? Você faz o seguinte, até um gatinho encurralado, ele vira um leão. Até um gato encurralado.
Se você não acredita em mim, você faz a experiência qualquer hora dessa. Pega um gato, joga ele dentro do banheiro e tranca a porta e fica só você e ele lá dentro. Aí você vai ver o que é um animal encurralado. Eu não vou falar nem onça não, nem leão não, só vou falar de um gatinho. É isso que estava acontecendo com esse povo. Completamente encurralado. Por quê? Porque estavam com pavor, estavam com medo. Esse é o pano de fundo que estava naquela época. Amém? Agora, uma coisa muito interessante. Se você voltar lá para Êxodo, no capítulo 5, versículo 1, eu quero te mostrar uma coisa interessante. Pega a sua Bíblia. Eu não anotei esse versículo nos slides, mas podemos voltar lá. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Olha aqui que coisa interessante. Um povo que sabe agora de todo o poder de Deus, estão encurralados, estão tomados de pavor, de medo, mas eles, e quando, como eu estou comparando com o animal encurralado, esse animal encurralado agora está feroz, não, os outros povos, porque o Egito já estava destruído, estava, como diz, vai atacar por causa do medo. Aí, só que Deus não fala nada disso para Moisés, não. Isso não é muito interessante? No capítulo 5, versículo 1, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O que você acha disso? Deus fala que o negócio vai ser maravilhoso. Deus fala que é para poder celebrar uma festa no deserto. Aí, de repente, você tem inimigo encurralado, morrendo de medo, e por causa disso, quer avançar sobre você? Pois é, foi justamente isso que aconteceu. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus nunca vai dar o valor que você dá para Satanás. Porque Deus nunca vai dar o valor que você dá para o inimigo. Sabe por quê? Porque ele é mais forte do que o inimigo. Amém? E lá eu quero ler outro texto com você, para você entender mais ainda esse aspecto. E ainda acrescentando, avançando um pouco mais, eu quero que você entenda por que Deus não falou nada dos inimigos para Moisés. Sabe por que ele não falou? Porque o inimigo é dele, não é nosso. O inimigo é de Deus. Nesse sentido, o inimigo é de Deus. É claro que Deus não está em guerra com o diabo, é claro que não. Mas nesse aspecto do aperfeiçoamento, da batalha espiritual, o diabo não é nosso inimigo. Porque ele quer agredir a Deus, ele está contrariado com Deus. Deus não é inimigo do diabo, mas o diabo é inimigo de Deus. Por que Deus não é inimigo do diabo? Porque quem é o diabo para o Senhor? Quem que é o diabo para o Senhor? Então, lá em Números, no capítulo 10, versículo 35, diz assim: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Uau! Peraí, não odeia não é o povo não é os israelitas, não? Os inimigos não são de Israel, não? Lá no dia a dia do campo de batalha parecia que sim. Mas Moisés está falando que é inimigo de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, mesmo que você guerreie, os inimigos são de Deus e não seu. Portanto, entrega a batalha espiritual na mão dele, que é ele que vai guerrear por você. Agora, não vá ao extremo de não crer na existência da guerra espiritual, porque muitas pessoas caem nisso. Hoje mesmo, se eu não me engano, ontem eu estava conversando com um pastor e nós estávamos relembrando que tem algumas igrejas que têm medo do diabo tão grande que nem fala nele. Não. E aí o pinta e borda com esse povo. Não entra nisso. Apenas tenha os princípios corretos para que você possa vencer a batalha espiritual. Mas nunca se esqueça, o inimigo é de Deus, mas você é o soldado, você vai entrar lá para o campo de batalha, mas Deus provê você a vitória na batalha. Existe uma provisão de Deus na sua vida. E eu quero ler 2 textos com você, para você acompanhar comigo.
Então, Êxodo capítulo 17, 8 e 13. Êxodo capítulo 17, 8 e 13. Você pode acompanhar comigo no slide. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio de espada. Vamos entender isso aqui. Olha como é que termina esse versículo. Desbaratou a Amaleque. Amaleque era um povo daquela região. Quando Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, aquele povo veio, estava com medo. É como o gato lá, ou um animal qualquer, encurralado. Falou, olha, é o jeito de eu atacar esse povo antes deles nos destruírem, porque eles são fortes. Vamos tentar aqui causar uma surpresa, um ataque surpresa e destruir esse povo. Então, aqui a Bíblia, em Êxodo 17, 8 e 13, diz que o Josué com o povo desbaratou os amalequitas ao fio da espada. Ah, mas isso é interessante. Vamos imaginar uma situação. O povo de Deus, relembrado desse pano de fundo geral, o povo de Deus está como escravo lá no Egito, ok? Eles são escravos no Egito. Aí o que acontece? Eles estão escravos lá e você acha que Faraó vai dar espadas para eles, escravos com espadas na mão? Eles poderiam até ter, mas tudo clandestino, querido. Eles eram escravos, não se iluda. Escravo não vive por aí armado, não. Por quê? Porque o dono dele, ele está preocupado se ele pode ou não revidar. Então, escravo não é armado. Aí acontece uma coisa, com que espada que Josué e Israel guerreou contra Amaleque? Eles estavam fugindo. É interessante lembrar para você o seguinte, que Deus tinha dado uma ordem para Moisés. Falou, Moisés, você vai pedir para mim vestimentas, você vai pedir tecidos, né, vestes, você vai pedir ouro e você vai pedir prata para Faraó. Ele vai ter que libertar você e ainda por cima com essas três coisas. E a Bíblia diz que Faraó e o povo de Deus, o povo de Israel, deu todas essas coisas para eles. Mas você acha que Deus estava preocupado, era que Josué fizesse espadas com o ouro, espadas com a prata? Não, querido. O tecido das vestes, o ouro e os tecidos eram para eles, o ouro e a prata era para o tabernáculo, para celebrar e adorar. Mas adorar como? Na edificação do tabernáculo. E agora mesmo eu vou te explicar esse aspecto da adoração. Portanto, Moisés não tinha espada, não. Bom, como a Bíblia é interessante, volta para o seu slide, por favor. Êxodo 14, 30. Diz assim, assim o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios, ponto e vírgula. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. É só essa a frase que existe na Bíblia e que não nos dá maior informação. Como que o exército de Deus tinha espada? Aí a gente pode recorrer à história. E Flávio Joséfo, um historiador judaico, mas ele também era de origem romana, greco-romano, foi um dos maiores historiadores do povo hebreu. Ele, no seu livro A História dos Hebreus, ele nos dá uma luz sobre isso. E lá ele diz que pela tradição histórica, pela tradição da história, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho e o exército de Faraó também atravessou, que o Senhor então volta às águas e mata todo o exército de Faraó, aconteceu algo miraculoso. Todos os soldados, ou a maioria dos soldados do exército de Faraó, caiu na areia do mar, na praia. E qual lado? No lado onde estava o povo de Israel. Isso é o que eu chamo de a provisão de Deus para a batalha.
Eu estou chamando isso de a provisão de Deus. Eles não tinham espada. Como que eles iriam enfrentar Amaleque ou os demais povos daquela região? Eles tinham que ter espada. Se Deus não tinha... o faraó, pela obviedade, não tinha dado espada. Se eles não tinham com que ferro ou qualquer aço para poder fazer espada. De onde que veio as espadas? As espadas foi uma provisão de Deus na vida deles naquele tempo. E hoje, Deus, eu quero te fazer essa pergunta. Deus tem nos dado provisão para a batalha espiritual? Acompanha comigo aqui na lousa. Eu quero mostrar para você. Eu quero que você entenda que você nunca duvide da provisão de Deus para te dar e te entregar a vitória. Primeiro, Ele te deu a fé, meu querido. Ele te deu a fé. A fé, para nós, ela é uma provisão de Deus para a batalha espiritual. Quando nós somos cheios da fé, quando nós nos movemos pela fé, nós podemos vencer todas as batalhas. Segunda coisa, Ele nos deu a sua palavra. O primeiro elemento, a fé. Mas fé no quê? Na sua palavra. Quando nós temos fé na palavra do Senhor, nós temos a arma vitoriosa da batalha espiritual. Segundo, o sangue de Cristo como uma provisão. Ele nos deu o sangue de Cristo, ou poderia dizer, junto com o nome de Cristo, né? Para provisão. Mas vou falar especificamente do sangue. Para quê? Para justiça. O sangue de Cristo é a sua justiça. Não se iluda. Você é justo. Você pode até estar cometendo pecado, mas você é justo. Por que você é justo? Porque o sangue de Cristo já é a completa provisão de justiça para os seus pecados do passado, para o pecado que você está cometendo e para o seu pecado futuro. Portanto, meu querido, não se iluda. Quando o diabo tentar enganar você, que você está sendo injusto porque está cometendo algum pecado, lembra ele do sangue de Cristo, que é a completa provisão. E você pode estar certo que você vai arrepender até do pecado e vai pedir perdão. E Ele vai te dar o perdão. Porque o sangue de Cristo também é a provisão para o perdão. Portanto, o crente não tem como ser derrotado. E, em terceiro lugar, o Espírito Santo nos conduz ao caminho da vitória. Então, vamos relembrar. Nós temos a fé e a palavra de Deus, que é a verdade. Nós temos o sangue de Cristo como provisão para a justiça e perdão. E nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade. Isso não é maravilhoso? Se eu fosse você, eu me alegraria agora nesse momento de acreditar que Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos provisiona, né, todas as armas para a nossa vitória, para a nossa batalha. Por isso é que a Bíblia fala, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não é esse versículo. Que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. A fé é poderosa em Deus. A palavra dele é poderosa. A justiça dele é poderosa. O perdão dele é poderoso. O Espírito Santo nos conduz para a vitória. Por quê? Porque Deus te dá completa provisão. Amém? Vamos avançar no nosso estudo e no nosso entendimento. Ok. Quero falar agora de um elemento principal da vitória. A autoridade de Deus. Você sabe que você tem a fé, você sabe que você tem a palavra, você sabe que você tem o sangue, você sabe que você tem à sua disposição o Espírito Santo, mas você precisa de entender uma coisa. Você tem que ter autoridade. Quem não tem autoridade é o fraco que eu chamo. É o fraco no sentido de que ele não é fortalecido. É o versículo de Efésios capítulo 6, versículo 10, onde diz que nós temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso, quando você tem autoridade, você está fortalecido. Então, para isso eu quero ler, gostaria que você acompanhasse comigo, eu coloquei no seu slide, Êxodo capítulo 17, versículo 11. Diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos, homens, e sai e peleja contra Amaleque. Ainda estou falando de Amaleque, daquela primeira guerra inicial ali.
Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Aí no versículo 17, 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então aí vem a grande pergunta, peraí, a batalha, a vitória na batalha, depende de Josué lá no campo, ou da mão de Moisés em cima do monte? Me responde. Isso é muito importante. O que a Bíblia fala? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Eu quero que você entenda que a vitória depende daquilo que está na mão de Moisés. Porque quando ele levanta a mão, a vitória é certa. Quando ele abaixa a mão, a vitória prevalecia o inimigo. Mas nunca esqueça que tinha um soldado lá no campo de batalha. Apesar de que o elemento mais importante não é Josué, apesar de Josué estar lá no campo de batalha, mas o elemento mais importante era a vitória que Deus entregava através de Moisés lá no monte. Por isso, nós cremos que o bordão nada mais é, o bordão é aquele que estava na mão de Moisés, do que o poder de Deus nas suas mãos. Na mão de quem, pastor? Na mão de uma autoridade delegada. Se você tem uma missão, se você tem um propósito de Deus na sua vida, se você é pastor, se você é um discipulador, se você é um líder de célula, se você está ali cuidando do rebanho de Deus, na casa de Deus, se você foi desafiado pelo Senhor a avançar, a crescer em alguma área, alguma missão na sua vida, eu quero que você entenda que a vitória que você terá na sua vida vai ser em função da autoridade que Deus está delegando para você. Amém? Por isso, lá em Êxodo capítulo 17 diz assim, toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Quando é que Deus falou isso para Moisés? Toma esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Vou te relembrar, para que você entenda o significado do bordão aqui nesse contexto de Êxodo, né? Esse contexto de Números, de Êxodo 17:8 e depois Êxodo 14:30. Você tem que lembrar quando que esse bordão apareceu na vida de Moisés. Esse bordão apareceu na vida de Moisés no chamado dele. No chamado para uma missão, que era libertar o povo de Deus lá atrás. E Deus pegou e falou, ele disse, Senhor, eu sou homem de boca pesada, língua pesada, não sei nem falar, estou velho. Como que eu vou lá enfrentar o homem mais poderoso da terra? É como se fosse hoje você ter que enfrentar Barack Obama, né? Não sei se ele é tão poderoso assim, mas pelo menos ele é o presidente da maior nação, né? Não sei até onde que vai esse poder. Mas eu quero te dizer, o faraó era o que seria hoje ali o presidente dos Estados Unidos, porque é a maior nação hoje, é a nação mais rica da terra hoje, né? Mais completa, tudo. Ok, como que Moisés iria enfrentar aquele faraó? Aí Deus pergunta para ele, por isso que eu li esse texto de Êxodo 4, lá em Êxodo 4. Toma, pois, este bordão na mão. Porque Deus pergunta para ele, o que você tem na sua mão? Ele falou, Senhor, eu tenho apenas este bordão. Aí Deus fala para ele, toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. E é interessante que a mesma coisa aconteceu com Jesus, quando ele disse lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você está vendo que o Novo Testamento está reafirmando o que o Senhor, lá no Velho Testamento, deu para Moisés? A autoridade. Deus agora tem um propósito. Qual o propósito? Libertar o povo dele. Deus pergunta para ele, o que você tem na mão? Ele fala, eu tenho um bordão. Deus fala, a partir de agora esse bordão vai ser a minha autoridade. Só que ele não explicou dessa forma. Jesus é que explica isso para nós lá no Novo Testamento. A autoridade que Deus está dando
para Moisés. Naquele momento, então, Moisés vai e através daquele bordão que ele tinha na mão, ele faz todos os sinais do Egito. Mas tem um detalhe também. Quando foi ter a primeira batalha, a primeira guerra no campo de batalha, ele ficou lá no cimo do monte e levantava o bordão. Quando ele levantava a autoridade, ele prevalecia, Moisés prevalecia. Por isso, quero te dizer uma coisa, no cumprimento, isso aqui é importante, no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, você sempre vai ter a vitória na batalha espiritual. Por isso, nunca menospreze o que você tem nas suas mãos. Nunca. Não menospreze. Se você tem um bordão, não menospreze o bordão. Se você tem apenas 5 pães e 2 peixes, não menospreze os 5 pães e 2 peixes. Deus pode usar qualquer coisa que você tenha na sua mão para atingir o seu propósito. Se você tem apenas 2 líderes de célula, você está começando, talvez você é pastor, está assistindo essas aulas, mas tem apenas um líder de célula. Você talvez, nem líder de célula não tem, talvez você tenha só um líder em treinamento. Deixa eu falar uma coisa para você, é o que você tem, e Deus vai te dar a vitória, com apenas esse um líder em treinamento que você tem. Agora, basta você crer. Agora, basta você acreditar na verdade. Né? E se você se acreditar na verdade, lançar mão dessa verdade, da palavra, com fé, você vai ver o propósito de Deus sendo atingido. Não importa. Não importa o que você tem na sua mão. O que importa é o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Independente, querido, das suas habilidades, independente da sua capacidade, o Senhor vai lhe ensinar a lidar com o inimigo. Você pode estar certo disso. As batalhas virão, as batalhas espirituais, elas virão nos relacionamentos. Ela virá na célula. A batalha espiritual virá no casamento. A batalha espiritual virá nesse tempo seu de edificar a casa de Deus, de começar com uma microigreja e depois crescer e avançar para uma congregação, para uma igreja local. As batalhas virão, mas o que é que você tem na sua mão? Se você tem o bordão, como Moisés tinha, o bordão é o que você tem na sua mão. E se você acreditar, Deus vai usar isso. E com um detalhe, voltando para Êxodo, Deus falou para ele, joga o bordão no chão. Quando ele jogou o bordão no chão, aquele bordão se transformou numa serpente. Aí o Senhor falou para ele, agora pega essa serpente pela cauda. Quando ele pegou a serpente pela cauda, ela voltou a se transformar no bordão novamente. O que eu quero te dizer é que independente da sua capacidade, independente das suas habilidades, eu quero que você saiba que o Senhor vai ensinar você a lidar com o inimigo. Seja como a sarça, que naquele momento do chamamento, ela não se consumia. Né? Não se deixe ser estressado, ansioso com o trabalho, com a batalha espiritual. Né? Não seja um elemento para combustão, para pegar o fogo. Não. O Senhor quer usar você sem consumir você. O Senhor quer que você tenha as vitórias na batalha espiritual sem consumir você. Não se esqueça, a obra é do Senhor. Não se esqueça, a batalha espiritual é do Senhor. Isso fala de entrega e descanso. E por último, eu quero te dizer, coloque os olhos no lugar certo. Nossos olhos devem estar voltados para o lugar certo. Lembra que eu comecei na primeira aula dizendo que Satanás ele não era tão importante quanto nós pensávamos que ele fosse. Mas também eu quero que você saiba que nós não devemos viver em função do inimigo. Não viva em função do inimigo. Amém? E, por último, como eu disse, volte os seus olhos para o lugar certo. Para isso eu quero ler Números capítulo 2, versículo 2. Pode acompanhar comigo no seu slide. Disse o Senhor a Moisés e Arão,
os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação se acamparão. Eu queria mostrar aqui na tela esse aspecto que eu acabei de ler. Olha que coisa interessante. Vamos relembrar. No centro do arraial ficava o tabernáculo. Amém? Constituído aqui do átrio, né? Do lugar santo, né? E do santo dos santos. Vou colocar aqui outra divisão. Lugar santo. Aqui não está dando para mim colocar adequadamente, mas aqui você sabe. Aqui o santo dos santos. Vou colocar como SS. Santo dos santos. Então, aqui estava o tabernáculo. Ok? Esse texto que nós acabamos de ler dizia que cada soldado, que todas as outras tribos deveriam acampar de frente à porta da tenda, de frente para o tabernáculo. Ora, mas aqui tem algo interessante que você precisa de entender na batalha espiritual. Se eu estou voltado com a frente para o tabernáculo, o que é que ficou para trás? As minhas costas. E o que tem atrás das minhas costas? Por onde é que chega o inimigo? Por onde que o inimigo vem? Pelas costas. Isso é muito interessante. O Senhor está falando para você colocar os olhos no lugar certo. E sabe qual que é o lugar certo? Não é o inimigo. Enquanto muitos crentes estão preocupados com Satanás, o Senhor falou para Moisés: esquece o inimigo. E olhe para o tabernáculo. Olhe para mim que estou lá dentro. Ficar de costas para o inimigo pode ser um grande perigo. Mas não quando você faz do Altíssimo a sua morada. Quando você faz do Altíssimo a sua morada, você não precisa ter medo. Você pode continuar olhando para Ele. E agora é interessante que o lugar certo é o lugar de adoração. Por quê? Porque o tabernáculo é o lugar de adoração. Somente aqueles que trilham o caminho para se achegar ao Santo dos Santos podem desfrutar de uma verdadeira comunhão, viu, querido? E esses sim serão os verdadeiros adoradores. Você quer vencer a batalha espiritual? Então trilhe o caminho para o adorador. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana, ela falou: mas onde que temos que adorar? Adorar aqui ou adorar em Jerusalém? Ele disse para ela: olha, minha filha, haverá um tempo em que o Senhor está em busca dos adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero que você saiba que aqueles que vencem a batalha espiritual são os verdadeiros adoradores. O cristão que está vivendo a plenitude dessa comunhão com Deus, dessa adoração, não precisa se preocupar com a batalha espiritual. Ele não precisa. Sabe por quê? Porque o Senhor vai cuidar da vitória para ele. Nessa história, nessa hora, querida, muito pelo contrário, você é apenas um coadjuvante, né, na história da batalha. Satanás não passa de outro coadjuvante, porque o grande artista, vamos dizer assim, é o Senhor. É Ele que é o dono da vitória na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no tabernáculo tinham 3 portas. A primeira porta, os judeus sabiam, os israelitas sabiam que o nome dela era o caminho. A segunda porta, que ia do átrio para o lugar santo, eles sabiam que era verdade. E a terceira porta, que entrava no lugar santíssimo, eles sabiam que era a vida. Portanto, quando Jesus disse para eles: eu sou o caminho, a verdade, a vida, todos eles sabiam o que Jesus estava falando. Você tem que ser um adorador. Você tem que entrar em Cristo. Em Cristo começa com o altar de bronze lá no átrio,
onde ele morreu pelos nossos pecados foram julgados por ele, e ali nós aceitamos morrer também para ele, morrer para a vida do passado e entregar para ele. Depois nós entramos no lugar santo, onde nós temos ali o altar do incenso, que nossas orações chegam ao Pai. Depois nós caminhamos e passamos pela última porta, a porta da vida. E ali nós podemos desfrutar da verdadeira adoração com o nosso Deus. Quando nós estivermos ali, nós estaremos plenos em comunhão, plenos em adoração e em verdade. Aí nós podemos cumprir aquilo que o Senhor disse para Faraó. Eu quero. É assim que você vence a batalha espiritual. Não viva em função do inimigo. Deus abençoe. Até a próxima aula.